Este é Hans, o Talpidaterium. Ele é de uma raça de kaiju, ancestral das do Feral Congo. Em um resumo direto, os Talpidateriums foram os primeiros mamíferos a se envolver com os cristais ancestrais. Depois de milhares de anos, eles evoluíram e viraram os Cercopithecus, que são tipo babuínos misturados com preguiças gigantes. Os Cercopithecus é uma pré-evolução dos Gigantopithecus, que é basicamente um orangotango gigante, e dos Gigantopithecus tem mais um membro nessa linha evolutiva, mas ele não ganha seu destaque por agora, e desse membro em destaque vai pros megaprimatos, essa sim sendo a espécie de Feral Congo, um gorila gigante bombado. Mas voltando ao que realmente importa, o Hans é um Talpidaterium macho, de coloração amarelada e marrom, e que estava adormecido muito tempo atrás, mas que foi despertado por entrar em período de acasalamento. Assim que despertado, Hans começou a invadir toca por toca, caverna por caverna, em busca de uma fêmea de sua espécie. Ele foi o responsável por despertar Goreguter e os pais de Lizzie, sendo responsável por matá-los também, deixando Lizzie com a Tortovicer. E ele fez isso porque ele já estava irritado. Ele se descontrolou de tanto procurar sua fêmea, que apenas descontou sua raiva naqueles dois arachnossauros, gratuitamente sem motivo, é claro. E quando finalmente encontrou uma fêmea de sua espécie, não queria perder tempo. Ele queria encontrar logo um lugar para acasalar e gerar seus filhotes. Ele encontrou Luak, uma fêmea da mesma espécie que a dele, de coloração marrom e pretas, mas Luak não queria acasalar com ele, pois não sentia o mesmo amor que ele sentia por ela, até porque os kaijus que estão na superfície foram proibidos de descer até a terra oca por Hydra. Então, Hans não podia encontrar a outros de sua espécie lá terra oca, e tinha que se sustentar com Luak, que não queria o acasalamento com ele. Então, o que antes era um encontro saudável entre duas espécies, virou um relacionamento abusivo, onde Luak era obrigada a acasalar com Hans, o que é praticamente um se for parado para pensar. Devia ter uma lei, pode estuprar. Mas voltando para si, os humanos precisavam achar um lugar para Tortoviceres e viverem, já que Exercutus não permitiu que eles ficassem em sua ilha, e Goreguter estava na caverna de Tortovicer, como uma troca de território, e os humanos, prevenindo que Exercutus matasse os dois, levou eles para um possível lugar seguro, onde os dois poderiam viver seguros. Foi então que eles encontraram um campo seguro, uma grande planície na qual eles poderiam viver por um tempo no subterrâneo, mas foi naquela planície que eles avistaram o Hans, que planejava usar aquele território para acasalar com Luak, mas o que ele não esperava era encontrar aqueles dois lá, especificadamente o Lizzie, já que ele pretendia matar a família inteira dele, e descobrindo que o filhote deles estava vivo, ele não perdeu tempo em terminar seu serviço, mas claro que Tortovicer estava lá para impedir. Ela iria proteger seu filhote daquela toupeira. Foi uma briga até que intensa. Tortovicer não cuspia fogo, mas soltava gritos sônicos e soltava espinhos afiados de sua cauda, enquanto Hans não fazia muito mais do que só arranhar com suas garras, mas as garras de Hans eram muito afiadas, mais afiadas do que os espinhos de Tortovicer. Ele arranhou bastante a Tortovicer e deixou ela bem ferida, e ele estava pronto para matar ela e depois devorar seu filhote, o que ele não fez. Ao invés disso, Luan entrou no meio da briga e impediu que Hans matasse Tortovicer, o que Hans concordou em desistir, só porque Luak insistiu para que ele parasse, mas ele deixou um aviso de que um dia iria voltar para matar o Lizzie, e os dois foram embora dali, deixando Tortovicer muito ferida e fraca, o que abalou bastante o Lizzie, por temer perder sua mãe. Foi então que Todd, que já tinha criado um vínculo com Lizzie, decidiu revidar. Ele não poderia deixar barato o fato de Hans quase matar a mãe de Lizzie, e por isso, bolou um plano contra o Hans, um plano capaz de eliminá-lo de uma vez. O problema mesmo era o Lizzie, que seguiu o Todd, já que era um filhote curioso, e queria se envolver nos planos de Todd, discretamente.
Foi então que, na cidade de Dublin, localizada na Irlanda, o Hans decidiu que iria acasalar ali. Já estava em seu período, e ele precisava gerar filhotes. Mas é claro, Luak não queria. E Bal gostava dessa ideia de acasalar com um macho que ela nem sequer conhece. Não devo dizer que isso irritou o Hans, porque eles estavam em período de acasalamento e uma fêmea que recusa um macho, faz dele um péssimo exemplar. Então, igual um heterotop rejeitado pela cremosa, Hans começou a brigar com Luak, mas não brigar tipo uma discussão ou algo acalorado. Não, brigar mesmo. Eles saíram na mão, garras e tapa, com permissão de prédios caindo e pessoas sendo mortas e esmagadas. Foi até agora a terceira maior tragédia envolvendo monstros gigantes dentro da lore, mas Todd havia chegado lá, junto a Carlton e John. Seu plano constituía em bombardeio no Hans, porque até agora, o exército militar da CV só tinha tentado atirar em caijos répteis, que obviamente têm pele e escamas, totalmente à prova de balas. Agora um mamífero, que só tem pelos, poderia ser diferente, e já foi provado que Hans poderia se ferir facilmente, como visto em sua luta contra a Tortoxer, onde ela proferiu vários golpes em Hans, que o machucaram pra valer. Então, quando esse trio chegou lá, a ideia deles era promissora, mas Hans percebeu sua chegada, e não perdeu tempo, derrubando um prédio em cima de seu helicóptero, com intenções de matá-los. Mas Carlton se sacrifica, em prol da equipe, e antes que pudessem ser atingidos, ele vira o helicóptero, fazendo John e Todd serem derrubados no terraço de um prédio próximo, indo em direção ao Hans, se sacrificando pelos dois, e Hans, derrubando um prédio enorme em cima de Carlton, o matando rapidamente. Carlton estava morto, restando apenas John e Todd no comando da missão, e eles ficaram desmotivados. John queria evacuar a missão, tirar todos os civis dali, garantindo a segurança de todos. E Todd, em choque com o que tinha acabado de acontecer, aceitou tudo de forma rápida, sem questionar, sem dar atrás, com a expressão de pânico em seu rosto. Os dois desistiram de seu plano, e começaram a evacuar a cidade. Foi então que Todd, no meio dos escombros, acha o Lizzie, escondido e com medo do caos na cidade. E ali, debaixo daqueles escombros, os dois se aproximam um do outro. O Todd assume a Lizzie, que não sabia no que estava pensando. Ele não era capaz de dirigir uma missão dessas. Ele não era carrancudo como Butcher, corajoso como John, inteligente como Cynthia, e não sabia liderar ninguém como o Carlton, que agora está morto. O Todd se vê pequeno em meio a tudo aquilo, e em desespero ele começa a chorar, se desespera, entra em pânico. Ele estava tão triste que Lizzie, que estava ao seu lado, sentiu isso. Lizzie não podia fazer nada, por não falar a mesma língua que Todd, nem se expressar tal qual um humano faz, mas ele tinha a inteligência de um homem, e percebeu que seu amigo, vulgo Todd, estava em desespero, e não tinha ninguém para ajudá-lo. Então, com coragem dentro de si, ele motivou o Todd com lambidas em seu rosto, fazendo costelas em sua barriga, fazendo seu ânimo melancólico levantar. Todd sabia que com Lizzie, ele não era pequeno, não era insignificante, assim como Lizzie, com o Todd, também não era só um filhote, ele poderia ser algo a mais. E então, saíram dos escombros, só para se depararem com Hans e Luak ainda brigando. Eles perceberam que uma briga daquelas não iria parar tão cedo, que alguém deveria parar o Hans, já que Luak não tinha culpa de nada, e coincidentemente, a rua estava vazia, só com alguns carros de metal nela. Então, quebrando as regras, Todd apontou para os carros na frente de Lizzie, e Lizzie entendeu o que ele quis. Hans estava quebrando a cara da Luak nos prédios. Ele parecia estar descontando a raiva que ele sentia de anos de solidão, tudo de uma só vez pra cima de Luak, e quando ele iria matá-la de vez, com suas garras afiadas, o rugido sai de trás de um prédio ao seu lado.
Hans ficou curioso, não sabia do que era, mas ao olhar para o lado, saltando de trás do prédio, apareceu ele, o Lizzie, que agora não era mais um filhote. Ele comeu tanto metal que pulou os estágios evolutivos, virando de um simples filhote, até um juvenil Arachnosaurus. Não era um adulto, mas pelo menos era do mesmo tamanho que Hans, e ambos estavam se encarando. Para Hans, não era possível que o Lizzie estava realmente disposto a se suicidar contra ele, só para proteger Luak e alguns humanos, mas para Lizzie, ele tava mesmo era a fim de sentar a porrada no Hans, que era o pior vilão da lore até agora. Não o pior no sentido de maldade, mas pior no sentido de qualidade, o que convenhamos né, eu só criei ele pro Lizzie ter um rival. Mas continuando a se encarar, eles trocam umas ameaças. Aqui o embate começa. Lizzie parece ter a melhor, por conta de não ter mais 2 patas de aranha nas costas, mas agora 4 enormes patas, que o auxiliam demais no confronto, acertando pontos vulneráveis do Hans. Mas Tans também não fica para trás nessa briga aí não, porque ele arranha o Lizzie com toda a força que ele tem a oferecer, derruba ele algumas vezes, faz o Lizzie bater a cabeça nos prédios algumas outras vezes, mas acho que o principal momento de Hans é quando ele derruba Lizzie com toda a sua força, começa a arranhar seu peito com suas unhas, e estava prestes a cortar o rosto de Lizzie, perfurando suas garras em seu crânio, quando do nada, Exercutus aparece para proteger o filhote. Ele se envolveu na briga após saber que Lizzie estava enfrentando Hans sozinho, e ele só o ajudou, porque durante sua criação, Exercutus observava o Lizzie se divertindo com Tortovser, e Exercutus se enxergava no Lizzie filhote, enxergava a pureza e a ingenuidade de quando ele era filhote no próprio Lizzie, e por isso, não aguentava vê-lo na ilha, sem lembrar de seu passado. As lembranças vinham com tudo pesando a mente de Exercutus e, consequentemente, expulsando Lizzie de sua ilha. Não porque ele não gostava de Lizzie, mas sim porque Lizzie o fazia lembrar do seu passado, de quando a vida dele teve uma virada drástica. Mas quando ele soube que Lizzie estava em apuros, ele não ficou por muito tempo parado na ilha. Ele saiu de lá e foi atrás do Lizzie para ajudá-lo, porque como dito antes, Exercutus não o odiava e passou a se importar com Lizzie também. Em Toa juntos, eles se uniram para acabar com Hans de uma vez por todas. Com a força equivalente dos dois, o Talpidaterium não tinha nenhuma chance. Os dois unidos eram muito poderosos, e Hans não daria nada além de usar as garras e bater as patas. E durante a luta eles o empurraram para a beira do mar, onde o Hans achava que nada poderia o parar, quando distraído, o Titanos Moby Dick, que estava à solta no mar, porque a CV não conseguiu o prender, capturou o Hans com sua boca, arrastando-o para o fundo do mar, onde Hans teve sua morte merecida. Lizzie foi consagrado por Exercutus, por ter ajudado ele a vencer aquele desgraçado, e Lizzie passou a enxergar Exercutus como um possível pai, não como o pai dele, tal qual a Tortovser era sua mãe, mas como uma figura paterna na qual sempre que pudesse, podia pedir ajuda, e Exercutus virou um tipo de porto seguro para Lizzie.
Na manhã seguinte, os civis da cidade foram levados ao centro de medicações, onde lá John se reencontrou com Todd. John estava na balcão especial da CV, com os civis evacuados, enquanto os monstros brigavam, e quando a briga acabou, John ficou aliviado em saber que Todd estava vivo. Não só isso, como ele tinha se livrado do Hans, utilizando Lizzie, que agora não era mais um filhote, e estava pronto para proteger sua mãe. E Tortovicer, é claro, estava orgulhosa de Lizzie, por ter se tornado um quase adulto tão rápido. Orgulhamos ela em sua primeira batalha Kaiju, em prol do bem de sua mãe. A partir daquele dia, Todd deixou de atuar nos bastidores da CV. Ele cansou de ser um covarde e ficar se escondendo nos cantos dos eventos. Agora ele era um dos membros mais importantes da empresa, por ter tido uma conexão Kaiju com um Kaiju considerado aliado. E o que é conexão Kaiju, você me pergunta? Simples. Conexão Kaiju é quando um Kaiju se encontra com um humano. É quando eles se encaram. O Kaiju se identifica com aquele humano, ou enxergando como igual, ou se auto-enxergando dentro daquele humano. Essa conexão Kaiju só havia acontecido uma vez até agora, com John Executus, e por isso ele subiu de patamar tão rápido, por ter criado, pela primeira vez, um vínculo entre humano e monstro. Agora quanto ao Executus, ele fez o que até agora ninguém tinha reparado. Ele sabia que Luak não era má, e levou ela em um lugar seguro, uma ilha no Pacífico onde ela estaria salva e segura. Uma ilha considerada um refúgio para monstros no mundo todo. Mas não só isso, Executus aproveitou para ficar um tempinho naquela ilha, só para fazer uma visita a um velho amigo.